A função da Defensoria Pública é a de prestar assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que não podem pagar pelos serviços de um advogado. E é a esse serviço de transformação social que recorrem muitos daqueles que são discriminados. A Defensoria Pública de São Paulo tem uma porta aberta para atender pessoas que sofrem com a discriminação de gênero, como homossexuais e transexuais. É uma população que precisa de assistência jurídica, mas não tem como pagar pelo serviço. A defensora Vanessa Alves Vieira coordena há quase 4 anos o Núcleo de Combate à Discriminação, Racismo e Preconceito. Então, nós recebemos essas denúncias, seja presencialmente, por e-mail, por telefone, por meio do Disque 100, que é uma ferramenta criada pelo governo federal para a realização de denúncias. E a partir dessas denúncias nós vamos verificar qual é a melhor forma de atuação, né? Seja encaminhando para o ajuizamento de uma ação judicial, seja acompanhando esses boletins de ocorrência. São casos em que a sociedade não reconhece direitos já assegurados pelas decisões do Supremo Tribunal Federal em relação à população LGBT. São os crimes de injúria, calúnia e difamação. Muitas vezes é difícil conseguir provar a discriminação. Mesmo assim, a defensora aconselha que a vítima leve à frente sua denúncia. Nós buscamos fazer algum tipo de intervenção naquele caso, né? Seja através do ponto de vista jurídico, ou do ponto de vista psicossocial também, que nós contamos com o auxílio de psicólogas, assistentes sociais, e por meio desse corpo técnico, nós buscamos aí fazer intervenções para que aquela situação seja minimizada ou até mesmo cesse. Todos os direitos dos casais homoafetivos já são garantidos pela Constituição, de acordo com a defensora Vanessa, mas uma alteração poderia evitar ameaças como a tentativa de aprovar o Estatuto da Família, que tramita no Congresso Nacional. Apesar de o STF ser incumbido de interpretar a Constituição, se houvesse uma alteração por emenda constitucional, né, para que no artigo 226, que é o que trata da família, houvesse a previsão de que, além do homem e da mulher que está ali previsto, os casais também são formados por pessoas do mesmo sexo, haveria uma segurança maior com certeza, é o que a gente denomina de casamento igualitário. Isso porque a gente tem observado aí na produção legislativa uma série de tentativas de rever esse posicionamento do STF, né? A postura conservadora do Congresso Nacional é tema da próxima resposta da nossa especialista de hoje. O questionamento vem de uma estudante. O Congresso ele pode definir como se constitui uma família e por quê? Em tese, o Congresso é quem edita as normas. Eles são eleitos para isso, eles são o que a gente fala de poder majoritário, eles são eleitos pelo voto da maioria. Então, com base no respaldo democrático que eles têm, em tese, eles poderiam sim falar que uma família é formada por um homem e uma mulher. E isso ser uma entidade familiar reconhecida perante a sociedade brasileira. Agora, o nosso judiciário, que a gente chama de poder contramajoritário, ele resguarda essas minorias de alguma forma, ele protege essas minorias. Então, se o Congresso editar uma norma que tira essa igualdade dos casais, que tira essa igualdade entre homens e mulheres, o Supremo poderia, sim, vir a questionar essa lei, ainda que editada por um Congresso Nacional. Isso tem algumas opiniões já de doutrinadores falando isso, né, que se o Estatuto da Família, por exemplo, for aprovado, que ele prevê que uma família é uma entidade formada por homem e mulher, e ponto final, se isso acontecer, vier a acontecer, que a gente ainda não sabe porque está em trâmite, mas se isso viesse a acontecer, poderia ser questionado pelo Supremo e aí o Supremo daria a palavra sobre a constitucionalidade dessa lei. Qual a diferença da união estável e do casamento civil?
Na verdade, a união estável é um negócio informal, é uma relação informal. A pessoa decidiu que não vai casar, que não vai lá no cartório registrar o casamento. E essa relação de informalidade, ela acaba sendo mais difícil também de provar, divisão de bens. Lá na frente, se houver um divórcio, haverá algumas consequências que são diferentes. Se houver a morte de um dos companheiros, também tem algumas diferenças patrimoniais. E o casamento, ele tem uma proteção maior, porque está tudo no papel, está tudo escrito. Então, fica mais fácil você reconhecer quais são os patrimônios daquela pessoa, quais são as garantias, reconhecer até a própria entidade familiar, porque você tem um papel provando o casamento. A união estável, você não tem nenhum papel, você precisaria constituir. Eu sei que a gente tem hoje como ir no cartório e pedir o reconhecimento via cartório da união estável, mas ainda assim ela é feita para ser informal. Essa é a própria identidade da união estável. Todo mundo tem uma noção do que seja a homofobia. O difícil é compreender por que ela acontece. O que é homofobia? Como denunciar? É uma versão de você ver duas pessoas do mesmo sexo juntas, ou se beijando, ou de mão dada. Aí vai depender muito do grau de incômodo daquela pessoa. Para denunciar, é um pouco complicado falar isso. Não existe uma lei que proíba a homofobia explicitamente, né, estrito sensu. Mas o que existe, por exemplo, se a pessoa vier apanhar na rua porque ela é gay ou porque ela é lésbica e tiver algum tipo de lesão corporal, isso é crime, está prescrito no Código Penal, então você pode ir na delegacia e denunciar como lesão corporal. Se sofrer uma tentativa de homicídio, também é crime, no artigo 121 do Código Penal, você pode ir na delegacia e fazer um boletim de ocorrência como homicídio. Não existem leis dizendo que a homofobia é crime, mas o que falta para esse reconhecimento? O Congresso Nacional aprovar. Mas é muito difícil o Congresso Nacional aprovar. Se esse Congresso Nacional não consegue nem reconhecer família como duas pessoas formadas pelo mesmo sexo, vai ser difícil ele reconhecer que isso é um crime. Acompanhe agora a cronologia de alguns avanços obtidos pela comunidade LGBT no Brasil. 2008, cirurgia para mudança de sexo passa a ser realizada pelo SUS. 2010, servidores públicos federais travestis ou transexuais podem usar nome social dentro dos órgãos que trabalham. Homossexuais têm direito de incluir companheiro ou companheira como dependente na declaração do imposto de renda. Receber pensão pela morte de cônjuge passa a ser um direito. 2011, reconhecimento de registros das uniões estáveis. 2012, o INSS concede pela primeira vez na história o benefício de licença maternidade a um pai adotivo que vive em união estável homossexual. 2013, um texto mais enxuto do que a proposta inicial, classifica como crimes de ódio e intolerância os crimes contra a população LGBT. A matéria tramita desde 2006. Uniões estáveis passam a ser convertidas em casamentos civis. 2015, permitida a adoção de crianças por casais homossexuais. No próximo bloco, uma história de amor entre duas mulheres que virou filme. E assistindo esse filme, essas pessoas caem a ficha, se solidarizam e pensam, pô, não tem nada de errado, é amor, tudo bem, olha como essas pessoas estão felizes.